Boa noite, pessoal. Que bênção estar aqui nessa noite. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Que privilégio imenso podermos compartilhar da sua palavra nesses dias tão preciosos de simpósio. Nós agradecemos a Deus porque você veio. Eu não sei se você sabe, mas nós oramos a Deus pela sua vida. Nós oramos por aqueles que viriam, por aqueles que seriam convidados, para que ao sentar nesses bancos a bênção de Deus fosse sobre a sua vida, para que o seu coração fosse aberto pelo Senhor, para que você de fato se deleitasse na bênção de conhecer a Jesus e de viver com Ele em intimidade e experimentar a sua salvação, que é o maior presente que o homem pode receber. Como vocês se lembram bem, nós já trabalhamos os temas dos 2 primeiros dias, que foi só a Escritura, certo? Depois, só a graça e só Jesus. Qual o tema que falta para hoje, você sabe? Qual é? Só a fé. Então, nós vamos lá para a lição 3. Eu imagino que esteja aparecendo aí atrás de mim. Só a fé. E nós vamos começar nessa hora com a primeira pergunta desta noite. Você vai abrir sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus 11. Se você nos visita, a pessoa que está do seu lado pode te ajudar, mas eu acho que nesses 2 dias você já ficou fera na palavra. Então, Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler o versículo de número 1. Hebreus 11, 1. Se você precisa de ajuda, não tenha vergonha. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós fomos ajudados por alguém um dia. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quem encontrou, diga, achei. Misericórdia, só um pouquinho de gente achou. Vou perguntar de novo. Quem encontrou, diga, achei. Que bênção. Então, vamos ficar em pé, nós vamos ler. Eu vou fazer vocês fazerem uma ginástica, depois vocês sentam de novo, depois levantam. Hebreus 11, 1. Certo? Eu vou ler uma vez esse texto, depois você vai ler a segunda. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vocês. Agora você pode sentar, porque é para escrever, né? É melhor sentado. Então, vamos lá. A pergunta é, o que é a fé? Quem se atreve? É a certeza do quê? Pode falar, querida. E? Nota 10 para a irmã. Louvado seja Deus. Um aplauso. Louvado seja Deus. Vamos responder aí, está certinho. É a certeza das coisas que se esperam, certo? E a convicção de fatos que se não veem. Então, ter fé é ter a certeza de que algo que eu estou esperando, de fato vai acontecer. Mas é ter a convicção de que, ainda que eu não veja realidades espirituais, elas são verdades e realidades que fazem toda a diferença na minha vida hoje aqui. Fé é isso, é convicção daquilo que eu espero, é a certeza daquilo que eu não vejo. Então, nós vamos logo para a segunda pergunta dessa noite. Qual o instrumento que Deus utiliza para gerar fé no coração? Qual o instrumento que Deus utiliza para gerar fé no coração? Nós temos 2 textos aí, mas eu vou começar pelo segundo, tá? Nós vamos começar por João 8, 47. Porque no primeiro a resposta está clarinha demais. Então, vamos começar pelo outro, tá certo? João 8, 47. João 8, 47. Certo? Vou esperar todo mundo achar aí. João, se você... Pastor, estou aprendendo ainda, como é que eu faço? O Novo Testamento é assim, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo? O 4º evangelho. O resto você canta depois com o Luciano, que ele é que é cantor, né? Louvado seja Deus. João 8, 47. Quem encontrou, diga, achei. Então, eu vou falar até 3, e só as servas preciosas do Senhor, né? Todas elas são muito belas. Então, toda bela mulher de Deus que está presente aqui nessa noite, lerá esse versículo numa só voz. 1, 2, 3. Podem ler, irmãs? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Os fariseus não ouviam a Jesus, certo? Porque eles não pertenciam a Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Agora nós vamos lá em Romanos, você está em João, aí você vai um pouquinho para frente, passa o próximo livro, é Atos, e aí passa mais um pouquinho, e aí você vai para Romanos, certo? A grande carta do apóstolo Paulo, chamada por muitos de o 5º evangelho.
Romanos, capítulo de número 10. Certo? Você ouviu antes que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não ouve é porque não é de Deus, pessoal. Certo? Jesus está dizendo, quem ouve, guarda no coração, entende essa palavra, aceita, é porque pertence a Deus. Quem rejeita é porque não é de Deus. E agora a gente vai ler Romanos 10, 17, certo? Romanos 10, 17. Todo mundo, vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Pergunta, qual o instrumento que Deus usa para gerar fé no nosso coração? A palavra. Ou pode botar a pregação da palavra, também não está errado. Certo? Porque lá quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E o texto diz que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo, a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Você veio aqui para a igreja e acha que você veio para um curso abençoado e legal, e é verdade, mas de repente você está aqui nessa mensagem, e aí você está meio desanimado, você está meio deprimido, você está meio chuezinho, você está meio entristecido, e de repente você ouve a mensagem, você ouve que Deus te amou, você ouve que Deus mandou Jesus morrer na cruz por você ouve que Jesus ressuscitou, você ouve que Deus quer te dar o presente da salvação, você ouve que precisa crer, e à medida que você está ouvindo, Deus enche de fé o seu coração. A fé vem pela pregação. É por isso que você está aqui. Para ter Então, qual a pergunta? De acordo com o mesmo texto, o que é a mesma fé? Dom de Deus, a fé é um presente. Certo? A Bíblia diz que o homem estava morto nos seus delitos e pecados. Cada um de nós, por si mesmo, não pode crer em Deus. É importante que o Espírito Santo venha e sopre a vida no nosso coração e nos dê o poder para crer. Então, quando o Senhor nos dá a fé, isso é um presente, sabe por quê? Porque é por meio dessa fé que eu recebo Jesus no meu coração, que eu recebo perdão de pecados, que eu recebo a vida eterna. Louvado seja Deus, glória a Deus. A gente já está indo para a pergunta de número 5. Que coisa boa. Hein? Eu não sei se eu vou bater o recorde hoje, mas vamos lá. Em nome de Jesus, pergunta de número 5. Pergunta 5. Eu vou ler aqui com vocês. O que aconteceu com todos aqueles que se aproximaram de Jesus com fé? Abra sua Bíblia lá em Marcos, o segundo evangelho. Certo? Marcos, o segundo evangelho, no capítulo de número 5. Marcos 5, certo? De 27 a 29, diz aqui a nossa referência. Marcos 5, certo? De 27 a 29. 27 a 29, mas depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler também o versículo de número 34. Já que vocês estão aproveitando, a gente aproveita e lê o 34 também. Mas 27 a 29, vamos ler todos comigo, numa só voz, que diz... Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Vamos lendo comigo até o 34? Vamos ler tudo até embaixo? Vamos lá? Jesus, reconhecendo que dele saiu... Vamos lá de novo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te... Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O outro texto que eu vou ler com você está lá em Lucas. Essa mulher tinha uma hemorragia que ninguém curava, ela gastou toda a sua fortuna com os médicos, e quando ninguém podia curá-la, ela disse, eu vou tocar na veste de Jesus, e ela tocou na veste dele e foi curada. E aí você viu o texto que Jesus diz, quem me tocou, os discípulos, o Senhor está sendo apertado por gente de todo lado, não tem coragem de dizer quem me tocou. Jesus, não, eu senti sair de mim poder. E aí ela falou assim, sim, Senhor, fui eu, contou a história. E Jesus disse para ela, filha, vá em paz, a tua fé te salvou.
Veja bem o que Jesus diz a ela. O outro texto que eu vou ler com vocês é um texto que eu vou deixar para estudá-lo um pouquinho melhor no final, depois das nossas perguntas aqui. Mas você vai ler comigo Lucas 18, conta a história de um cego que Jesus passava pelo caminho, ele clamou a Jesus, e aí então, para que Jesus o curasse. E aí nós não vamos ler do 35 ao 43, que eu vou deixar para ler essa parte ao final. Eu vou ler com você aqui agora, certo? Do 40 ao 43. Eu vou ler o 40, vocês o 41, eu o 42, vocês o 43. Assim diz a palavra. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Me dá meu microfone, hein, Miquel? Estou muito amarrado hoje, por favor. Então, aqui, pessoal, vamos lá para a pergunta aqui. Vamos lá para a nossa pergunta enquanto o meu microfone chega. O que aconteceu com todos aqueles que se aproximaram de Jesus com fé? Vamos repetir? Obrigado, Miquel. O que aconteceu com todos aqueles que se aproximaram de Jesus com fé? Receberam a salvação. Anote aí sua respostinha. Então, querido, veja bem que o homem não é salvo por obras, não é salvo por ser bonzinho, não é salvo por pagar as suas contas. O homem é salvo porque crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque crê que Ele é o seu Salvador pessoal. Certo? Eles receberam a salvação. E agora, então, nós vamos para a última pergunta dessa noite, mas guarde bem esse texto aqui de Lucas, porque nós vamos voltar nele daqui a pouquinho. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Está lá no final do Novo Testamento, certo? Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Nós vamos achar, vocês estão achando mais rápido que eu hoje. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Quem encontrou, diga amém. 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 Então, eu vou ler uma vez, você vai ler a segunda. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vocês, queridos. E agora a pergunta do milhão. Como nós podemos agradar a Deus? Vamos lá? Vou contar até 3, todo mundo vai responder. 1, 2, 3. Responda, querido. Eu vou perguntar mais uma vez. Como nós podemos agradar a Deus, vocês? Povo inteligente, louvado seja o Senhor. Com fé. Então você aprendeu aqui hoje, querido, que você precisa confiar que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar para receber a graça, certo? O presente que Cristo dá, que é a salvação, e que você aprende nas Escrituras. E olhando lá para a vida daquele cego de Jericó, que a gente olhou, você vai voltar lá em Lucas 18, de 35 a 43. Eu quero ver com você aqui rapidamente, nessa noite, quais são os elementos da fé salvadora. Quem aqui quer ter a fé que salva na sua vida? Levante a mão, por favor. Olha para você ver quanta gente maravilhosa. Então, se você quer, preste atenção, porque o Senhor vai mostrar para você, nessa noite, os elementos da fé salvadora. Olhando para a vida desse cego. Vamos ler o texto todo da vida do cego? Lucas 18, de 35 a 43. Certo? Lucas 18, de 35 a 43. Eu vou ler do 35 ao 39, depois você vai ler do 40 ao 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel, ou seja, a marcha da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de
os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês, do 40 ao 43. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Queridos, ao olhar para a vida desse ceguinho, nós aprendemos aqui os elementos da fé salvadora. E o primeiro deles, sabe qual é? Reconhecimento. Você vai anotar aí no final da sua página, você está aprendendo os elementos da fé salvadora. Você diz que quer a fé que salva na sua vida. Então você vai escrever aí, certo? Quais são os elementos da fé salvadora? Primeiro deles, sabe qual é? Reconhecimento. Por que, pastor, reconhecimento? Presta atenção, Jesus aqui está indo para Jerusalém para morrer na cruz para nos salvar. E ele resolve passar, querido, na cidade de Jericó para curar esse cego e salvar Zaqueu. Esse cego é um rapaz que está cego há muito tempo e ficou ali na beira do caminho da estrada, esperando a misericórdia e a esmola de quem passa. E não passa multidão muitas vezes ali. E a Bíblia diz então que ele está ali sentado e ele ouve o tropel, a marcha de uma multidão. E aí quando os primeiros vão chegando, ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Nunca passa esse tanto de gente aqui. E aí falaram para ele o seguinte: está passando Jesus o Nazareno. Preste atenção, os judeus não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Eles só o chamam de um profeta humano, aquele que nasceu em Nazaré. João fala isso quando diz no capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os judeus não reconhecem Jesus. Mas aquele ceguinho que está na beira da estrada, irmãos, nos dá uma lição maravilhosa, porque quando ele ouve que Jesus está passando, ele grita assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele está dizendo? 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, Deus fez uma promessa ao rei Davi, dizendo que da descendência, da família dele, nasceria um rei que reinaria para sempre. E que esse rei era Deus e homem, pois ele só pode viver para sempre se ele for Deus. E Deus disse então a Davi que mandaria um descendente no seu trono, cujo reino seria eterno. Então, queridos, os religiosos não reconhecem, o povo não reconhece, mas um cego miserável, na beira do caminho, está reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. Mas ele não reconhece somente isso, ele também reconhece que ele é pecador. Ele diz: tem compaixão de mim. Ele é um cego miserável. Ele é digno de compaixão. Ele sabe que seus pecados ofenderam a Deus. Ele sabe que tem que estar debaixo da ira de Deus. E se Deus o trata como merece, ele não somente vai ser cego, mas vai ser lançado no inferno. Então, o primeiro elemento da fé salvadora que nós vemos na vida desse cego é que ele reconhece quem é o Senhor Jesus e reconhece que é pecador. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, é o seu Salvador, e ele reconhece o seu pecado. Você tem reconhecido isso na sua vida? Queridos, eu gosto muito de ler história. E há uma cena no começo do século XX, quando foi ser sepultado o imperador do Império Austro-Húngaro, chamado Franz Joseph, um grande imperador. E quando na cidade de Viena, capital da Áustria nos dias de hoje, e era a grande capital do Império Austro-Húngaro, os imperadores morriam, havia um grande cortejo, e eles eram sepultados na Catedral dos Frades Caputinos. Havia um grande cortejo, uma grande cerimônia. E havia, então, um mestre de cerimônia que conduzia a cerimônia. E quando chegava, então, o féretro, certo? O caixão do rei, aquele mestre de cerimônia batia a porta da grande catedral e dizia uma voz lá de dentro de um dos monges: quem bate a porta? E aí então o mestre de cerimônia responde: Franz Joseph, magnânimo imperador do Império Austro-Húngaro. Eles têm que ser sepultados naquela igreja. E a voz grita lá de dentro: nunca te conheci! De repente, então, depois de alguns instantes, bate outra vez.
E grita lá de dentro a voz: quem está a bater? E o mestre de cerimônia responde: Franz Josef, rei da Croácia, rei da Galícia, rei da Hungria, rei da Lodoméria, arquiduque de Cracóvia. E a voz grita: nunca te conheci! E de repente, então, depois de alguns instantes, bate terceira vez. E lá de dentro diz a voz: quem está a bater? E o mestre de cerimônia responde choroso, dizendo: um pobre pecador que precisa da graça do Senhor Jesus. E os portões da catedral se abrem, e a voz diz lá de dentro: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que lhe foram preparadas. Só terá os portões dos céus abertos aquele que reconhece que é pecador e aquele que reconhece que Jesus morreu em seu lugar. No dia em que você chegar na porta do céu, não vão importar seus títulos, não vão importar seus diplomas, não vai importar sua posição social. A única pergunta que te será feita é se você reconheceu que era pecador e se você creu que somente Cristo Jesus pagou pelos seus pecados na cruz, crendo nele como seu único Senhor e Salvador. Se você quer ter uma fé salvadora nessa noite, aprenda a reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2,5 que ele é o único mediador entre Deus e os homens. O único, a Bíblia diz, não é palavra minha, certo? Ele morreu por você, nunca ninguém te amou como ele. Reconheça que ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Peça perdão pelo seu pecado e você será salvo em nome de Jesus. Mas há um outro elemento da fé salvadora. O primeiro é o reconhecimento, mas o segundo é a perseverança. Perseverança. Anote aí. Qual o segundo elemento da fé salvadora? Perseverança. Eu vou perguntar, vocês vão me responder. Povo bonito de Deus que está aqui nessa noite, qual é o segundo elemento da fé salvadora? Respondam. Glória a Deus. Então vamos perseverar, não só repetir. Louvado seja Deus. O que acontece com o ceguinho, pessoal? Ele está ali, ele clama a Jesus e aí a multidão fala: cala a boca, miserável. Você acha que Jesus, o Nazareno, o grande profeta, vai responder um cão morto que nem você? Um cachorro que fica na beira da estrada pedindo esmola? É claro que o texto não descreve desse jeito, tá? Eu estou mostrando para você. Você acha que Jesus, o Nazareno, vai perder tempo com você? Cala a boca, miserável! Se fosse você ou eu, talvez a gente ia se ofender. Miserável você, rapaz, ia catar uma pedra ali, ia começar uma briga no meio da multidão, não é verdade? Mas ele não ligou, querido. A multidão quer calá-lo, os problemas querem impedi-lo de chegar até Jesus, mas ele persevera. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele, porém, gritava. Antes ele começou clamando, mas depois ele gritou mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Continuava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E ele perseverou em clamar a Jesus, em crer no Senhor, e o Senhor Jesus mandou chamá-lo. O segundo elemento de uma fé salvadora é perseverança. Você veio no simpósio, achou legal, essa equipe toca de maneira fenomenal, Luciano canta muito bem, as meninas estão bem, os pastores trouxeram uma palavra agradável para o seu coração, mas se você vai para casa e não toma uma decisão e um firme compromisso de andar com o Senhor Jesus, tudo aquilo que você ouviu, você perdeu. Você precisa perseverar agora. Você disse: eu quero a salvação, eu quero Jesus. Então você tem que perseverar lendo a sua Bíblia, orando e dizendo: eu quero aprender mais do Senhor. Nunca ninguém me amou como Ele. Eu preciso perseverar. Gente, eu gosto dessas pessoas que são, de fato, pessoas comprometidas em caminhar na presença do Senhor. A Bíblia conta a história de uma outra mulher que não era nem judaica. Ela era cirofenícia, certo? Jesus foi tirar umas férias na praia, na região de Tiro e Sidom. E aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava ali. E aí a filha dela estava endemoniada. Quem aqui já viu alguém possesso por demônio? Levante a mão. É bonito? Agora o texto diz que a filha dela estava
horrivelmente endemoniada. Imagine alguém horrivelmente endemoniada, trocando de voz, virando o olho, quebrando as coisas na parede. É um negócio feio, complicado, certos pratos estourando dentro de casa. E, de repente, então, aquela mulher ficou sabendo que Jesus ia, e ela ia gritando que nem um cego: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ia andando na praia, gente, como se não tivesse acontecendo nada. E ela: filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não respondia nada. Ela: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E os discípulos, nem tanto por compaixão, mas porque falaram assim: meu Deus, que mulher chata. Eles falaram assim: Jesus, manda essa mulher embora logo. O que é isso? Ela vai ficar gritando atrás de nós, já estamos pagando mico aqui. E aí Jesus falou: não, ela não era judia. Jesus falou: nesse primeiro momento, eu só vim para a casa de Israel. Enquanto Jesus está falando, queridos, ela chegou e se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, socorre-me. E aí Jesus virou para ela: minha filha, o negócio é o seguinte, eu não posso tomar o pão dos filhos, que eram judeus, certo? E ela era samaritana, e dar para os cachorrinhos. Sabe o que Jesus falou para ela? Eu não respondo oração de cachorro. Os judeus são os filhos, você é cachorro, eu não respondo sua oração. Imagine, Jesus falasse para você: opa, peraí, cachorro não, Senhor, tudo bem, mas tem muita gente que é bravo, né? Mas sabe o que ela respondeu? Ela falou assim: Senhor, é verdade, mas eu quero dizer para o Senhor que até do cachorrinho o Senhor cuida. O cachorrinho come da migalha que cai da mesa dos donos, da mesa dos filhos. E aí Jesus, eu imagino que Jesus estava se aguentando ali, porque ele estava fazendo isso, não é porque ele é mau, é porque ele queria mostrar para os discípulos e para nós como é que é essa fé que persevera. E ele está dizendo: eu não vou responder você. E ela: não, Senhor, mas até o cachorrinho, até o cachorro, o Senhor está dizendo que eu sou cachorro, eu sou vira-lata, mas até o vira-lata o Senhor alimenta. E aí a Bíblia diz que Jesus expressa e diz assim: ó, mulher, num brado, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz que a partir daquele momento a filha dela ficou curada. Imagina a capetaiada gritando: uau, saindo a menina curada. Aquela mulher perseverou. Então, querido, você veio para o simpósio, foi uma maravilha, mas hoje é só o começo de uma nova história. Você precisa perseverar no relacionamento com Jesus. O segundo elemento de uma fé salvadora é a perseverança. Será que haverá mais algum elemento da fé salvadora? Primeiro, reconhecimento. Segundo, perseverança. Terceiro e último, confiança. Anote aí. Qual o terceiro elemento da fé salvadora? Confiança. Jesus manda chamar o cego, pessoal. O texto que vocês leram para mim. No versículo de número 40. Parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Quando ele chegou lá, Jesus falou: o que você quer? Ele: Senhor, eu já vi um dia, e eu fiquei cego, e não é nada bom. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus e é o meu Salvador, eu gostaria de voltar a ver. E Jesus disse para ele o seguinte, gente: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Veja bem que Jesus não diz: as tuas obras te salvaram. Certo? A tua inteligência te salvou. Os teus recursos te salvaram. O que as pessoas acham de você te salvou. Jesus disse: a tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque ele confiou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E se Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é Deus, pessoal. E ele é homem ao mesmo tempo. E ele tem o poder sobre todas as coisas. É por isso, querido, por que Jesus Cristo tem que morrer na cruz? Sabe por quê? Porque eu e você ofendemos a um Deus santo. E eu quero dizer para você o seguinte: se um ladrão entrasse lá na casa da minha mãe, matasse minha mãe, certo? Abusasse da minha irmã, e eu chegasse perante o juiz, você acha que eu ia querer justiça? Claro! Eu estaria errado de querer justiça? Não! Agora imagine eu e você, que somos pecadores, temos senso de justiça. Agora imagine um Deus santo, glorioso, justo e bom, que fez o mundo para nós, que nos deu tudo de bom, que deveria ser amado por nós, e nós nem lembramos dele. Nós nem lemos a sua palavra, nós nem oramos a ele, nós desobedecemos o seu mandamento. E você me diz: não, pastor, eu nunca matei. Não, mas a Bíblia diz que se você chamar o seu irmão de tolo, você merece ir para o inferno. Ah, pastor, eu nunca adulterei. A Bíblia diz que se você olhou para uma mulher e desejou só com seus olhos, isso é adultério para Deus.
Ah, meu irmão, a Bíblia diz que se você contou aquelas meias verdades, você mentiu. E o pai da mentira é o diabo. Então Deus é justo e porque Ele é justo, você tinha que pagar. Mas esse Deus é um Deus de amor. Então Ele resolve mandar seu único filho, que é um com Ele. Porque para pagar e continuar vivendo, tinha que ser alguém do tamanho de Deus. Se eu morresse para pagar o pecado, eu morreria e não pagaria nem o meu, quanto mais o seu. Então tinha que ser alguém do tamanho de Deus, alguém perfeito. Mas tinha que ser homem, porque foi o homem que pecou e é o homem que tem que pagar. Então Deus se torna homem em Jesus, sem deixar de ser Deus, e por isso Jesus vem e tem uma vida perfeita, e obedece no meu lugar e no seu, e a ira de Deus cai sobre ele na cruz. O que nós merecíamos sofrer no inferno. Jesus, quando está na cruz, grita: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que antes de ir para a cruz, ele transpirou grandes gotas de sangue, meus irmãos. E quando então ele está ali e vai morrer, ele grita: está paga a dívida, está consumado. E a Bíblia diz então que se rasgou o véu do santuário, dos sacerdotes. E a presença de Deus foi democratizada para todas as nações. Então, se você acredita que Jesus Cristo é o seu substituto, não é, se eu perguntar para você quem é Jesus, não é o Salvador, não é o Salvador do mundo, não. Você tem que acreditar que Ele é o seu Salvador pessoal. Você tem que acreditar que nunca ninguém te amou como Jesus. A Bíblia diz o seguinte: imagine, se eu fizesse uma pesquisa aqui, tem um homem muito bom aqui, alguém quer morrer por ele, você levantaria a mão? A Bíblia diz que talvez pelo bom alguém se animaria a morrer. Mas Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo pecadores. Cristo morreu por você. Diante de um amor tão maravilhoso como esse, qual vai ser a sua resposta? Você vai falar: Jesus, depois eu converso com o Senhor? Qual vai ser a sua resposta? A única resposta plausível para mim é dizer: Jesus, nunca ninguém me amou como o Senhor. Toma a minha vida. Eu quero viver todos os dias para o Senhor. Foi isso que aconteceu comigo, irmãos. É isso que pode acontecer com você. Chegando ao final desse estudo da fé, eu quero contar para você que certa feita, lá em Santiago do Chile, eu tive a oportunidade de pregar num edifício que hoje é um ministério. Era o antigo Hotel Carreira. Estava pregando num casamento, estava a elite chilena, os familiares do presidente Pinochet estavam no casamento. E havia um jovem ali de fina estirpe, cujo pai era muito rico, um gerente de uma grande multinacional, o pai dele. E eu preguei o evangelho no casamento. E nós nos aproximamos para conversar. E ele, um rapaz alto, forte, desejado por todas as meninas. E ele disse: muito interessante a palavra, pastor. O senhor veio do Brasil, discurso bonito, né? Uma boa palavra em espanhol, mas eu sou muito jovem para pensar nessa conversa de Deus. Eu disse a ele: rapaz, você não sabe o dia de amanhã. Talvez é hora de se comprometer com o Senhor hoje. E sabe o que aconteceu? Ele curtiu aquela festa. 2 semanas depois, ele pegou o seu carro, foi para Vinha del Mar, o lugar onde tem o Festival de Música do Chile. E namorou muitas moças, bebeu todas, dançou. E no final da madrugada, quando ele voltava para Santiago, para outra cidade, para sua casa, em alta velocidade, ele dormiu, perdeu o controle, o seu carro se chocou contra um viaduto e ele perdeu a sua vida sem ter se comprometido com Cristo Jesus. Eu não sei o dia de amanhã. Você também não. Mas eu sei que se tombar hoje, apesar de ser um terrível pecador, eu vou para o céu. Porque eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar, como a Bíblia manda. Porque Ele é o meu Salvador pessoal. Se você morrer hoje, querido, você vai para o céu ou vai para o inferno? Eu espero sinceramente que você vá para o céu, amém? Mas para isso você precisa ter essa fé salvadora, que reconhece quem é o Senhor e o seu pecado, que persevera crendo no Senhor, que confia somente em Jesus. O cego creu e foi curado e a multidão louvava a Deus. Se você crer hoje, o Senhor pode perdoar todos os seus pecados, limpar a sua vida e fazer de você a pessoa mais feliz da terra, ainda no meio da tempestade. Que presente maravilhoso, que proposta especial. O que você fará diante desse presente?
Creia em Jesus e você será salvo. Se você quer o perdão de Deus para a sua vida, se você quer crer em Jesus, se você quer a salvação do Senhor, e diz, pastor, foi para mim essa mensagem, eu quero a fé salvadora, fique em pé onde você está. Eu vou orar por você. Se você ouviu, é para mim, pastor, essa mensagem. Eu quero, de fato, essa salvação, esse perdão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu quero essa salvação para a minha vida. Amanhã, você não sabe o dia de amanhã, querido. O dia de Deus é hoje. Então, se você ouviu essa mensagem, ouviu essa palavra, louvado seja Deus, Deus abençoe. Eu quero convidar toda a igreja para fechar os olhos. Você não precisa ficar olhando para ninguém, você tem que olhar para o seu coração agora. Se você ouviu essa palavra e disse, pastor, é para mim, eu quero essa salvação gloriosa. Eu quero colocar minha vida diante do Senhor. Louvado seja Deus. Alguém mais gostaria de se colocar em pé, dizendo, Senhor, eu quero viver contigo, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, eu quero andar contigo, eu quero receber o Teu perdão. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Queria convidar você que ficou em pé para vir aqui na frente, nós vamos orar por você nesse momento. Sai do seu lugar, vem aqui. Diga, Senhor, eu quero colocar minha vida nas Tuas mãos nessa hora. Eu quero a salvação dos céus para a minha vida. Eu quero a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Jesus perdoa de todo pecado. Não existe pecador tão sujo que Jesus não possa perdoar. Depois de uma palavra como essa, o Senhor te diz, seja bem-vindo. Eu vou aliviar sua carga. Eu vou aliviar sua dor. Eu quero orar por vocês. Querido Deus, eterno Pai, o Senhor está vendo, Deus, ó Pai, esses queridos e essas queridas que estão aqui nessa noite. O Senhor conhece o coração. Só o Senhor. E o Senhor falou o coração. Então, nessa noite, eu quero pedir que o Senhor abençoe, Deus. O Senhor derrame a Tua bênção. Abençoa, Deus, ó Pai, Tuas servas, Deus, ó Pai, Teus servos. Eu não sei, Senhor, quem está com algum problema angustiante aqui, Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Mas eu quero pedir que o Senhor visite com perdão, Deus, ó Pai, com cura, Deus, ó Pai, com paz, com salvação, Deus, com restauração, em nome de Jesus. Pai, o Senhor não trouxe esses queridos aqui em vão, então eu quero pedir que eles sintam hoje o abraço dos céus. Que aquele convite que o Senhor disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tira o peso do ombro deles, Deus, em nome de Jesus. Se eles se sentem culpados por algo, que o Senhor tire a culpa e que o coração deles seja inundado de paz nesta noite, de alegria. Pai, obrigado porque a Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, os anjos do céu saltam de alegria. E nós saltamos com eles nessa noite. Eu quero pedir a paz do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor repreenda todo o ataque do diabo contra essas vidas que estão aqui na frente. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a família desses irmãos e irmãs. Que o Senhor abençoe, Deus, ó Pai, o relacionamento conjugal. Que o Senhor abençoe, Deus, ó Pai, daqueles que são casados. O Senhor abençoe os filhos. Que o Senhor responda a oração daqueles que são solteiros ou solteiras. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles. E que eles saibam que a partir deste dia em que confiaram no Senhor, ninguém jamais poderá tirá-los da Tua mão. Ninguém jamais poderá tirá-los da Tua presença. Ninguém jamais tirará a bênção de Jesus de seus corações. Senhor, nós nos alegramos. Abençoa esses irmãos e irmãs queridos. Nós oramos agradecidos, clamando a bênção de Deus sobre a vida deles. Louvado seja o Senhor. Nós oramos, Deus, por essas vidas preciosas, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-os da cabeça aos pés. E que todos os dias deles sejam vividos na Tua presença. E que juntos no dia final, nós vejamos a Tua face em glória, vivendo eternamente, porque Jesus, Tu pagaste o preço de nossos pecados. Nós Te agradecemos por esse perdão maravilhoso. Junto com eles eu consagro a minha vida ao Senhor, dizendo, Senhor, toma a minha vida. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu quero viver contigo todos os dias da minha vida. Abençoa-os, Deus, em nome de Jesus eu Te peço. Amém. Rogério vai abraçá-los aqui comigo. Elvis,